Bom dia e vença hoje. Bem-vindo a mais um incrível episódio de Meus Momentos TBJ. Esse é um programa que se aprofunda no impacto que o profeta T.B. Joshua causou nas pessoas ao redor do mundo. Eu sou Isaac Moses. Leia sua Bíblia lentamente, atentamente e repetidamente. Sim, essa é a Bíblia. A Bíblia é sagrada. O livro que nos lê conforme nós o lemos. E esse é um trecho do sermão do profeta T.B. Joshua. Não vá embora. No livro de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1, e depois vamos para o texto principal. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Essa é a oração para os israelitas, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Mas escute isso. Mas não com entendimento. Isso é, o entendimento da verdade. Porquanto, não conhecendo o quê? A justiça de Deus e procurando o quê? Estabelecer a sua própria justiça. Eles não o quê? Não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. Como cristão, o homem testifica com o coração. O homem sabe que a justiça é Jesus. Sabe? Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, vamos para o nosso texto base, no verso 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, viu o que eu falei? Que Deus o levantou do quê? E você será o quê? Com o coração. Nós sabemos que Cristo é o quê? É a justiça. Mas em seus próprios corações, eles ainda não declararam que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Eles não declararam ainda. Crer de coração. Diga a si mesmo, crer de coração. Como a Bíblia determina, em teu coração creres. Crer de coração. Crer de coração. Assim como existe fé em nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação, também existe fé no Espírito Santo para poder. Quanto mais você medita no que você lê na Bíblia, mais o seu espírito, ou seja, seu coração, age conforme a palavra que leu. De forma literal, a palavra meditar significa pensar. Como podemos levar a palavra para nosso coração, para nosso espírito? Nós levamos para o nosso espírito quando lemos a Bíblia lentamente, atentamente e repetidamente. Não é ler igual você fazia na escola. Sabe quando lia para uma prova? Tinha que ler rápido, para então entender mais daquilo que já sabia. Não é desse jeito, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para ler a Bíblia. É por isso que você tem que esperar pelo Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, espere pelo Espírito Santo. Sabe, quando você lê algo lentamente, isso significa que toda a sua atenção está na leitura. Então isso significa que você deve ler devagar e é o mesmo que permanecer focado. Atentamente significa ignorar as distrações e focar no que importa. Isso é atentamente. Repetidamente significa que você vai voltar na palavra para entender a mensagem que fala com você e colocar seu nome onde a mensagem é pessoal. Esse é o significado de repetidamente. Você volta a ler de novo. Quando se trata de ler com o Espírito, você não é como uma pessoa graduada. É como se estivesse de volta para o jardim da infância, aprendendo, lendo A, B, C, e você vai ler de novo, porque senão esquece. Repita comigo, A, B, C.
Quanto mais você ler lentamente, atentamente e repetidamente, mais você vai pensar, mais você vai meditar no que leu. E mais o Espírito vai agir sobre a palavra, nessa palavra, até o Espírito agir sobre ela. Você não consegue vivê-la. Se a palavra que você fala em oração, se a palavra que você fala em pregações, se a palavra que você fala em aconselhamentos não estão de acordo com o Espírito de Deus, ela não terá ação. Será sem sentido e muitas vezes destrutiva. Bem-vindo de volta. Espero que tenha gostado da mensagem e do sermão do profeta T.B. Joshua sobre a Bíblia, o livro que nos lê. Não vá embora. Bom dia e vença hoje. Hoje nós falaremos com um jornalista que veio lá de Botsuana. Ele vai compartilhar conosco seus encontros com o profeta T.B. Joshua. Fique conosco. Olá, bom te ver, Sr. D.K. Digo mesmo, bom dia a você. Seja bem-vindo. Bom dia aos espectadores. Bom dia ao mundo todo. Eu gostaria de dizer a todos eles, vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Obrigado. Então, claro, sei que você teve muitos encontros interessantes com o profeta. Mas nos conte, qual foi a primeira vez que você o viu? A primeira vez que encontrei o homem de Deus foi em 2005. 2005! Sim, foi quando ele estava lá para uma cruzada. Foi um dos primeiros países no mundo que ele visitou. Então houve várias histórias, tanto positivas quanto negativas, mas a maioria foi positivas. Histórias negativas são coisas raras quando se trata do homem de Deus. Na época, meu editor disse, vai lá entrevistar ele. Você é quem sabe sobre igrejas, é o homem de igrejas. Vá e faça uma entrevista com ele. Fale a respeito da palavra de Deus com ele, que certamente esse vai ser o jeito de ver que tipo de pessoa ele é. Se é um profeta de verdade ou um desses muitos outros falsos. Lembre-se que ele veio da Nigéria. E com todo o respeito aos meus irmãos e irmãs, pais e mães aqui, a forma como viam os nigerianos, a forma como eram percebidos, era diferente naqueles tempos. Então eu fui ao encontro dele. E a primeira coisa que decidi fazer quando cheguei na cruzada foi ouvir o que ele tinha a dizer. Eu me convenci de que ele era um homem de Deus no discurso de abertura dele. Porque tudo o que ele disse foi, não sou eu quem curo, mas sim Jesus Cristo. Sua fé em Jesus Cristo te trará a cura. Com certeza. Eu nunca ouvi um sermão como aquele. Aquilo me fez pensar muito, principalmente porque você não vê por aí muitos homens que dizem, é Jesus Cristo quem cura e não eu. Isso me mostrou que ele realmente era um homem de Deus. Então eu pedi para entrevistá-lo. Nos encontramos, mas não foi fácil ter esse encontro com ele. Nosso encontro estava marcado para as 8 da manhã e só conseguimos nos ver às 4 da tarde. Eu esperei muito. Entendo. Fiquei muito bravo e perguntei à equipe dele se ele levava meu trabalho a sério. Às 12 eu saí, fui almoçar. Voltei e continuei esperando por ele. Então aconteceu. O momento que Deus determinou finalmente chegou. Eu entrei na sala em que ele estava e a primeira coisa que ele fez foi se desculpar. Me desculpe, irmão. Eu sei que você está esperando por mim o dia todo. Te deram o que comer? Eu respondi que sim. Te deram o que beber? Eu disse sim. Mas no fundo do meu coração eu sabia que eu tinha recusado a comida. Você estava nervoso? Com certeza. Estava nervoso? Com certeza estava.
Por isso que eu saí escondido no almoço para ir para casa. E dizendo a verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu disse para ele, sim, eu comi. Ele se desculpou e disse, a razão de ter demorado tanto foi porque eu estava atendendo uma jovem criança. Cada vez que eu imaginava que havia acabado o atendimento, algo novo surgia e essa criança precisava ser liberta. Eu estava ouvindo o que Deus tinha a dizer. Então me perdoe. Imagine isso. Lá está você, pensando que está bravo, pensando que já tinha até perdido o interesse de entrevistar o homem. E a primeira coisa que ele fez é pedir desculpas. Então ele pediu para que todos que estavam na sala saíssem, menos uma secretária, até aqueles que normalmente ficam ao lado dele. Ele pediu um momento. Para ele se dedicar a você. Sim, eu fiz todo tipo de pergunta a ele. Todo tipo de pergunta que pode imaginar. E ele respondeu todas, com muita calma. E ele esperava por mais perguntas. Mais perguntas vindas de mim. E você ficou satisfeito com as respostas que conseguiu? Certamente que sim. Da primeira até a última. Até a última eu fiquei satisfeito. Agora, enquanto falava com ele, e ele respondia, o que mais te marcou a respeito dele? Que existe muita negatividade sobre ele. E eu fiz perguntas negativas. Tantas negativas quanto positivas, na verdade. Independente da pergunta, ele respondia todas de forma calma. Calma para minha satisfação. Para me convencer de que tudo o que ele dizia mostrava quem ele era. E que não importa o que diziam sobre ele. Ele era um cristão, um filho de Deus, um servo de Deus, e que estava ali para executar a missão que foi ordenada por Deus. Certo. Toda pergunta que eu fazia, ele respondia com um comentário. Como se não bastasse, ele me disse, agora que você fez todas essas perguntas, eu quero te convidar para vir à Nigéria. Pode ser quando quiser. E ele me deu seu número pessoal. Certo. O telefone celular. E ele me disse, qualquer momento que desejar conhecer a SCOAN, por favor, me avise e vou dar um jeito de você ir. Meu Deus. Essa foi a parte mais interessante. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa e a primeira coisa que falei com ela foi, se lembra do que eu falei sobre negatividade? E ela respondeu, o quê? Do que está falando? Eu respondi que decidi encerrar o caso. Ok. 5 anos depois, em 2012, eu passei por várias situações, mas enfrentei algo que não conseguia lidar sozinho. Eu disse, esse é o tipo de problema que só Deus pode resolver. Eu sou um cristão, filho de Deus, e qualquer problema que eu tiver, Deus está comigo. E eu me lembrei de ligar para o profeta TB Joshua. Também pensei em minha esposa concordando ou não, vou para SCOAN, em Lagos. Eu nunca tinha ido à Nigéria até então, mas decidi ir. Eu fui para o quarto e adivinha só. Ela estava lá. Eu disse a ela, amor, acho que chegou o momento de irmos para SCOAN. Antes de eu terminar, eu estava me preparando para a resposta dela. Já ia dizer para ela ficar calma. Sim. Ou até literalmente implorar para ela, e orando para que ela pudesse entender. Ela respondeu, sim, vamos lá. É mesmo? Nós viemos. Viemos. Nos divertimos. Dançamos. Eu gosto de dançar. Eu gosto de música alta. Que bacana, Sr. DK. Fico feliz pela forma como você conduziu sua esposa para vir a SCOAN com você. Sim. Isso faz 5 anos agora, certo? Sim. Para confirmar o que você ouviu do profeta, você veio à Nigéria e participou do culto. Como foi sua experiência? Foi interessante. A primeira coisa que me impressionou foi no aeroporto. As pessoas que vieram nos buscar eram servos de Deus, muito ativos. Filhos e filhas de Deus mostrando amor por todo o caminho. Desde as acomodações ao registro, me senti amado. Certo. Você pôde ver o contraste direto entre o que você ouvia sobre ele e o que você viveu ao conhecer o homem de Deus e ter participado do culto. Sim, de fato. Isso tudo foi crucial. Foi o que fez eu acreditar que ele era um verdadeiro homem de Deus. Certo.
A pregação dele, a pregação, ele dizia que existe a diferença entre a Bíblia e a Bíblia Sagrada. Com certeza. E a melhor Bíblia que você pode ler, ela fica no seu coração. Então a pregação dele, naquele momento que vi ele, foi como se viesse ao encontro do meu coração. E ele estava trazendo a palavra de Deus como ela é, palavra por palavra, do começo ao fim. Então eu fui convencido no momento que ouvi ele falar. Ok, agora eu vou te dar uma tarefa. Claro, por favor. Como jornalista, eu sei como jornalistas são encarados pelo mundo. Porque eu também sou um. E as pessoas têm uma tendência a não confiar em jornalistas. Sim. Porque eles dizem que vão fazer perguntas e tirar do contexto. Sim. Agora, depois de ter um encontro com o profeta, como esse encontro com ele mudou a sua conduta em sua profissão como jornalista? Bom, o profeta, quando eu o encontrei, ele prosseguiu com os ensinamentos que meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, meus tios me deram. Quais ensinamentos? Eles me ensinaram a dizer nada além da verdade. Sabe? Então, do ponto de vista genético, eu aprendi que o que quer que eu escreva tem que ser a verdade, e nada mais. Então, eu quase não me importo com o que as pessoas falam sobre minhas histórias, sobre como me criticam. De toda forma, é um direito deles de concordar ou não com o que eu penso. É verdade. Não existe forma de convencer a todos. Então, conhecer ele me ensinou a amar meu trabalho, amar outras pessoas e também a simpatizar por algumas histórias dessas pessoas. E isso é especial para mim, que sou um jornalista investigativo. Onde eu vou, tenho que investigar o que a pessoa diz. E quando eu estou lá, fazendo as perguntas, eu permaneço sendo um cristão. Então aprendi a fazer isso de forma calma, a ponto de, quando você vai embora, eu não fico te importunando. Você continua sendo um ser humano. É verdade. Você vai perceber que eu só estava fazendo o meu trabalho, independentemente do tipo de pergunta que eu faço. E quando eu escrevo a história, eu sempre penso que você é um ser humano. Tem parentes, filhos e seus direitos. Eu foco só nos fatos. É verdade. Eu trago os fatos. Se eu tiver que escrever uma história sobre o Monte da Oração, lugar que eu já conheci, eu vou descrever como é o que eu vi. Todos os que se opõem ou tentam criar discussões e brigas, eu digo, te convido a debater comigo em qualquer plataforma, porque De fato, eu sei o que estou falando. Normalmente essa entrevista teria sido feita em um estúdio. Mas falando a respeito do Monte da Oração, estávamos ao vivo aqui. Sim. Sim. Bom, a última vez que você visitou a SCOAN, falando a respeito do Monte da Oração, Sim. comparado da última vez que esteve aqui, o que Sim. tem a dizer sobre o Monte da Oração? Me permita trazer isso da minha forma, como eu certo. vivi. A primeira vez que estive aqui, no Monte da Oração, ele estava nos estágios iniciais das construções. Eu sou um dos poucos que tiveram a bênção de ver a construção passo a passo. Nós tínhamos um canal do outro lado que trazia madeiras e blocos que usava para sentar e orar. Certo. Tinha um pequeno riacho aqui que dava para ver alguns peixes. Caminhávamos sobre tábuas para chegar em áreas que você tinha que tirar os calçados. E também havia outras áreas em construção que você tinha que fazer isso. É verdade. O próprio jardim, eu vi o homem de Deus em pessoa lá, cuidando das plantas e árvores, quando estavam bem pequenas, plantando no solo e colocando um graveto para dar apoio. Eu vi o jardim crescer e crescer até todas as árvores cobrirem o meu teto. Ah, sim. Então, eu tive experiências intensas, reais aqui. A única coisa que não vi, porque eu saí em janeiro de 2020, foi esse corredor. Porque toda vez que você está aqui... O corredor da oração? Sim, a Sim. passagem da oração. Toda vez que você vem aqui, alguém te diz, ou as instruções te mostram que, enquanto você estiver aqui, por favor, não pegue seu travesseiro e durma. Leia sua Bíblia, ore, caminhe e medite. Certo.
porque aqui também é saudável para você. Certo. Agora eu decidi medir a distância que percorro quando caminho por aqui. Dá um total de 1,2 quilômetros. Imagina caminhar tudo isso conversando com Deus ou só relaxando o corpo. Por consequência, você acaba malhando fisicamente enquanto está aqui. Exatamente. E lembre-se que nos servem aqui comidas deliciosas e a comida pode fazer bem para o seu corpo. Verdade. Mas também pode te Com certeza. distrair. De alguma forma, se você se exercitar, lembre-se que você é o templo de Deus. Deus quer que você faça exercício. Deus quer que você faça tudo o possível saudável. para ficar saudável e permanecer assim. Sim, Certo. Eu gostaria de voltar. por favor. No momento que você conheceu o profeta. Sim. Diga, se você fosse descrevê-lo, depois de ter conhecido, sabendo tudo o que você ouviu a respeito dele, e então, depois do encontro que teve, como você o descreveria? Ele permanecia o mesmo. Permanece o mesmo? Humilde, humilde e mais humilde. Certo. Toda vez que eu o encontrava, ele parecia ter se tornado ainda mais humilde que antes. Minha esposa me fez uma pergunta no passado. Nós somos visitas dele. Sempre que nos encontrávamos pelo corredor, apenas nos cumprimentávamos. Nós nunca conversamos. Por quê? Eu disse, é porque ele é o pai de todos que estão aqui. Então, eu não estou aqui por ele, estou aqui pelo Deus que ele serve. Verdade. Então, o meu tempo com ele chegará, mas nunca haverá um momento em que ele passa por alguém. Mesmo numa fila de oração com mais de 100 pessoas, ele sempre cumprimenta todos com bom dia, bom dia. E quando você vê isso de um líder de uma missão internacional como essa, claramente ele era um eleito, homem de Deus, que sabia o que estava fazendo. Ele não faria isso por ego. Tem uma música que diz, se humilhe para o Senhor, Ele te levará. Verdade. Essa é uma descrição clara de como era o profeta TB Joshua, aquele que eu conheci. Certo. Não o que qualquer outro diz, ele era humilde, humilde e mais humilde. Certo. E eu vou acreditar nisso até o fim. De fato que dificilmente haverá alguém que teve algum encontro com o homem de Deus que não citaria essa virtude de humildade. Ok, então, vou te pedir para, de uma forma mais leve, Sim. você o consideraria engraçado? Você teve algum encontro engraçado com ele? Extremamente engraçado. Certo, nos conte mais sobre isso. Extremamente Certo. engraçado. Eu vou te contar. Teve uma vez que eu falei comigo mesmo de que se esse homem não fosse um profeta, provavelmente ele seria qual o nome mesmo? Comediante? Ele seria comediante. Porque até durante os sermões, Certo. ele até nos momentos que são muito sérios, tipo estar libertando uma pessoa, você estaria rindo. Eu nunca esqueço o dia que ele estava libertando uma senhora de idade, uma mulher que não lembro de onde tinha vindo. E essa mulher caminhando para a igreja e diz, está quente demais, não consigo sair daqui. E ele disse, deixa eu ir na sua frente. Ele foi na frente dela, ela disse que até a água estava quente demais. E ele disse, deixa eu te carregar nas costas. E ela respondeu que ele estava quente. Então ele caiu de joelhos e ficou rindo. Ele sempre estava rindo de alguma coisa. Teve uma entrevista que ele fez com um homem jovem que veio de Camarões. Ah, sim. Se você ver esse vídeo, você vai perceber o quão engraçado ele era. É verdade. TB chamava o jovem de pequeno Eu me macarrão. lembro disso. Quando você se der conta, está participando não só de um culto, mas também de um show de comédia. Ele era bem-humorado, não é mesmo? Esse é o lado bem-humorado dele. Exatamente, ele era uma pessoa extremamente verdade. bem-humorada, Ok. sabe? Então, para encerrar o nosso papo, se você pudesse descrever o profeta TB Joshua, como seria? Nas suas próprias palavras, em uma só frase. Incrível, bem-humorado, fenomenal, cuidadoso
cuida do próximo. Ele sempre procurava alguém que tinha algum problema e ele assumia que essa pessoa precisava da ajuda dele. E ele iria até o fim para ajudar. Então ele sempre estava disposto a ajudar e compartilhar o que ele tinha. É verdade. Com todos nós. Qual pregação você diria que é a mais admirável de todas? Sobre fé, sobre amor, sobre compartilhar, sobre humildade? Qual dessas é a mais tocante? Sabe? Me permite dizer com Sim. minhas palavras? Ok. Do meu jeito. Se eu nomeasse, colocasse algum título em uma das mensagens, eu estaria reduzindo o seu valor. Todas elas, todas, mesmo se tiveram 1 milhão Ok. de pregações, elas são ótimas mensagens, dignas de reflexão, dignas de serem relembradas. Todas precisam do seu coração e do seu ouvido para entender o profundo significado do que ele estava falando. Porque todas as suas pregações foram baseadas em amor, Sim. fé, cuidado, doação e, acima de tudo, cuidar do próximo. Você esqueceu sobre o perdão. Sem querer ofender. Eu ia chegar nesse ponto. Sim, claro. Porque se você olhar para nós, são tantos de nós que passaram por problemas com o próximo que ficamos receosos em ajudar. Mas cuidar do próximo também se trata de perdoar. É verdade. Porque o próximo pode ser qualquer pessoa. Não apenas o da cadeira ao seu lado, mas o da casa ao seu lado. Eu junto os dois. Ambos. Todos que você conhece na sua rua é o seu próximo e seu irmão. É verdade. Perdão. Uau. Obrigado. Foi muito animador compartilhar com o mundo e nossos espectadores os seus encontros com o T.B. Joshua. Muito obrigado, Sr. DK. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Obrigado. Certo, espectadores, estamos encerrando mais um episódio. Espero que você tenha gostado de ouvir o DK de Botswana. E se gostou, junte-se a nós em mais um incrível episódio de Meus Momentos TBJ.